Pare tudo o que estiver fazendo e preste atenção. Se você aprender a dominar isso, nada nem ninguém vai mais tirar sua paz. Nem críticas, nem traições, nem frustrações. Hoje, você vai descobrir a chave para ser emocionalmente blindado, mentalmente forte e espiritualmente inabalável. É isso mesmo. Você vai aprender a dominar a mente estoica e se tornar inatingível diante de qualquer situação. Não importa o que você viveu até aqui. Não importa quem te machucou, o que te disseram ou o caos ao seu redor. Se a sua mente ainda se abala com palavras, atitudes ou imprevistos, é porque você ainda não aprendeu a assumir o verdadeiro controle. Mas isso vai mudar agora. Neste vídeo, vamos juntos praticar o que os grandes sábios do estoicismo ensinaram. Como desenvolver um escudo interno tão poderoso que nenhuma tempestade externa seja capaz de te desestabilizar. Não é sobre se isolar do mundo. É sobre enfrentar o mundo com equilíbrio, coragem e sabedoria. Então, fica comigo até o final. Cada parte deste vídeo se conecta à outra, e só aplicando tudo em conjunto é que você vai alcançar o verdadeiro domínio interior. Está pronto? Então respira fundo e vamos direto ao ponto. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse para você. E mais importante, ativa o sininho para não perder nenhuma lição valiosa sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Agora, vamos direto ao que interessa. Dê nome ao que te fere e desarme o inimigo interno. Você não tem como controlar algo que nem sabe exatamente o que é. A dor só cresce na escuridão da indefinição. Por isso, uma mente estoica começa identificando com precisão o que está sentindo. Quando você diz "estou mal", isso não te ajuda em nada. Mas quando você diz "estou frustrado porque minhas expectativas não foram correspondidas", aí sim, você começa a recuperar o controle. O segredo está em pausar e investigar. O que exatamente estou sentindo? O que essa situação despertou em mim? Faça isso como um exercício diário. Escreva se for preciso. Um caderno de autoconsciência pode ser seu melhor aliado. Dê nome às emoções: raiva, inveja, medo, orgulho ferido, insegurança. Elas deixam de te dominar quando são trazidas à luz. E mais, observe os padrões. Se toda vez que alguém te interrompe você se irrita, então ali existe uma ferida que precisa ser curada. Não um inimigo externo que precisa ser combatido. A mente estoica não foge dos gatilhos, ela estuda o mecanismo deles. Com o tempo, esse diagnóstico preciso enfraquece o poder dos outros sobre você. Hoje mesmo, se algo te atingir, não corra para reagir. Corra para nomear. A clareza emocional é o primeiro passo para a paz duradoura. E só depois de dominar isso é que você estará pronto para entender uma das maiores chaves do estoicismo. Que os ataques quase nunca têm a ver com você. Interprete o ataque como reflexo da dor alheia. A maioria das pessoas age a partir das próprias dores e não por causa de quem você é. Quando alguém te despreza, grita, ignora ou tenta te diminuir, é quase sempre porque carrega um caos interno que está transbordando. A mente estoica, ao invés de absorver esse caos, observa com compaixão silenciosa. Quer um exercício? Na próxima vez que alguém te tratar mal, respire fundo e diga mentalmente: essa pessoa está em guerra interna. Esse simples pensamento tira o foco de você e devolve a responsabilidade a quem merece. Isso não significa tolerar abusos ou injustiças, mas significa parar de internalizar como se o erro fosse seu. Treine isso com pequenas situações. Alguém grosseiro no trânsito, um colega ríspido no trabalho, uma crítica sem fundamento. Ao invés de reagir com raiva, reaja com percepção. Você vai se surpreender com o quanto de paz pode ser preservada com esse pequeno deslocamento de olhar.
Agora, imagine essa prática se tornando natural. Imagine viver imune à ofensa, livre da necessidade de revidar, blindado contra a negatividade. Isso é mais do que inteligência emocional, é maturidade espiritual. Mas essa maturidade só vem com treino, e o treino mais poderoso começa na mente. E se você achou isso transformador, espera só até entender o que vem a seguir. A próxima lição vai te mostrar como se preparar para as batalhas da vida antes mesmo que elas comecem. Porque quem domina o cenário antes dele acontecer, vence sem lutar. Interprete o ataque como reflexo da dor alheia. Existe uma verdade libertadora que muitos ignoram. O que as pessoas fazem contra você quase nunca tem a ver com você. A mente estoica entende isso profundamente. Quando alguém te fere, te critica ou te menospreza, está, na maioria das vezes, revelando feridas que carrega e não julgando quem você é. Essa percepção muda tudo. Você para de levar para o lado pessoal e começa a enxergar com empatia e superioridade emocional. Na prática, como aplicar isso? Toda vez que se sentir atacado, desacreditado ou desvalorizado, pause. Respire fundo e pense: o que está por trás desse comportamento? O que essa pessoa está tentando esconder ou compensar? Esse pensamento quebra o ciclo da raiva e te devolve o domínio da situação. Você não reage, você escolhe a resposta. E essa escolha é sua maior arma. Comece em pequenos contextos. Recebeu uma crítica grosseira? Ao invés de se defender, observe a insegurança do outro. Alguém zombou de um erro seu? Talvez esteja tentando mascarar os próprios fracassos. Essa troca de perspectiva evita que você se contamine com o veneno dos outros. E mais, te coloca em posição de sabedoria, não de vítima. O mais poderoso dos escudos é a compreensão. Quando você entende que a agressividade do outro é fruto de confusão ou dor, você se blinda. Você não perde energia com quem ainda não sabe como viver em paz. E pouco a pouco você se torna alguém que não precisa provar nada, nem rebater, nem justificar. Porque a sua paz fala mais alto do que qualquer barulho externo. Mas, claro, dominar isso exige preparação. E é exatamente isso que vamos abordar agora. A próxima lição vai te ensinar a se antecipar aos conflitos, treinar a sua mente antes que a vida te teste e estar sempre 2 passos à frente. Prepare-se para aprender uma prática estoica que transforma reações impulsivas em respostas inconscientes. Vamos em frente. Treine a sua reação antes que o mundo te provoque. Você não precisa esperar o caos para aprender a reagir com calma. Um estoico se antecipa. Ele se prepara em tempos de paz para enfrentar as tempestades sem se desequilibrar. Essa prática é chamada premeditatio malorum, ou seja, a antecipação consciente do que pode dar errado. Não para viver com medo, mas para viver pronto. E quanto mais pronto você estiver, menos vulnerável se tornará. Aplique isso agora mesmo. Pegue um papel e escreva: o que pode me tirar do eixo hoje? Seja uma crítica, um atraso, uma ofensa, um erro que você possa cometer. Depois, escreva ao lado: como eu posso responder a isso de forma serena? Esse treino simples te dá uma vantagem absurda sobre o impulso. Ele transforma reações automáticas em respostas conscientes. Não espere o mundo te desafiar para depois descobrir que não está preparado. A mente estoica é como um guerreiro que treina diariamente para batalhas que talvez nunca venham. E é por isso que, quando elas chegam, ele vence, sem lutar, sem se descontrolar, sem se perder. Ele já viveu aquilo na mente antes. Esse exercício não exige tempo, exige intenção. Você pode fazê-lo no caminho para o trabalho, antes de uma reunião, ao acordar.
Ele se torna um hábito que reforça sua armadura mental. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Os desafios continuam existindo, mas você já não é mais o mesmo diante deles. Aliás, se essa mensagem está fazendo sentido para você, é hora de ir além. Se inscreva agora no canal e torne-se membro da nossa comunidade. Aqui, a gente não apenas fala sobre transformação, a gente pratica todos os dias. Ao se inscrever, você garante que continue recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua fé e sua liberdade interior. E se quiser se tornar membro, vai ter acesso a reflexões exclusivas, materiais complementares e um espaço para crescer junto com outros buscadores como você. Clica agora e continue essa jornada com a gente. E já que estamos falando sobre preparar a mente antes da batalha, que tal aprender a usar o silêncio como sua arma mais poderosa? A próxima lição vai te mostrar como o silêncio, quando bem usado, pode ser mais impactante do que 1000 palavras. Vamos continuar. Transforme o desprezo em silêncio estratégico. Nem toda provocação merece resposta, nem todo ataque merece reação. Um dos maiores poderes da mente estoica é saber a hora de calar, não por fraqueza, mas por estratégia. O silêncio bem usado é uma declaração de autoridade. É como se dissesse: sou grande demais para descer até aí. Quando você aprende a não reagir a tudo, você começa a dominar aquilo que realmente importa, sua própria paz. Na prática, isso significa resistir à tentação de rebater. Às vezes, alguém vai te cutucar esperando que você exploda, e quando você apenas observa, isso desarma completamente a situação. O que mais irrita uma pessoa tóxica é ver que ela não tem mais poder sobre você. O silêncio é o grito da mente treinada. Mas atenção, esse silêncio precisa ser consciente. Não é o silêncio do orgulho ferido ou da fuga. É o silêncio do domínio. Um silêncio que não carrega rancor, mas sim firmeza. Um silêncio que economiza energia para o que realmente vale a pena. Treine isso com pequenas situações. Aquele comentário passivo-agressivo no grupo da família, silencie. Aquela indireta no trabalho, silencie. E observe o poder que surge quando você não dá palco ao desrespeito. Com o tempo você vai perceber. Quanto menos você responde ao barulho, mais você ouve a sua própria voz interior. E ela é clara, ela é sábia, ela te guia para longe de confusões desnecessárias. Essa postura começa a moldar o seu ambiente. As pessoas te respeitam mais, e quem não respeita se afasta naturalmente. Agora, e se eu te dissesse que esse poder de silêncio é apenas o início? A próxima lição vai te mostrar como transformar julgamentos em curiosidade silenciosa e como isso pode te poupar de conflitos, mágoas e arrependimentos. Porque quando você muda a forma de olhar o outro deixa de te dominar. Vamos seguir. Substitua. Julgamento por curiosidade silenciosa. Julgar é fácil, rápido, automático. Mas também é uma das formas mais eficazes de perder a paz. A mente estoica, ao contrário, escolhe a via menos barulhenta e mais sábia, a da curiosidade silenciosa. Quando alguém age de maneira absurda, ofensiva ou ilógica, ao invés de rotular, o estoico pergunta: o que essa pessoa pode ter vivido para agir assim? Isso não é ser ingênuo, é ser profundo. Na prática, essa simples troca de postura muda completamente a sua reação. Você sai do modo ataque e entra no modo observação. Isso te protege, te preserva. E mais, abre espaço para que você não se contamine com a raiva, o desprezo ou o desejo de vingança. O julgamento te envenena, a curiosidade te liberta. Experimente isso ainda hoje. Ao ver alguém agindo de forma que normalmente te irritaria, pause, respire e pense: será que ela está passando por algo que eu não vejo? Será que é medo?
trauma, desespero. Ao fazer isso, você desloca o foco do comportamento superficial para o ser humano por trás dele. E aí você para de reagir e começa a compreender. Isso não significa aceitar tudo ou se anular. Significa escolher não carregar o peso de sentimentos que não te constroem. O julgamento aprisiona. A curiosidade oferece leveza. E quando você faz isso em silêncio, sem a necessidade de confrontar ou se explicar, você se torna intocável. Observa, aprende e segue. Mas tem mais. Existe algo ainda mais poderoso do que entender o outro. É entender a si mesmo. E para isso, você precisa confrontar uma verdade muitas vezes ignorada, que o sofrimento também nasce da história que você mesmo conta para si. A próxima lição vai te mostrar como reescrever essa narrativa e libertar sua mente de armadilhas invisíveis. Vamos juntos. Reescreva a história que você conta para si mesmo. A dor, muitas vezes, não está no que aconteceu, mas no significado que você deu ao que aconteceu. A mente estoica entende que entre o fato e o sofrimento existe uma ponte chamada interpretação. E essa ponte é construída por você. A forma como você narra a própria vida tem o poder de te libertar ou de te aprisionar. É por isso que o estoico não se apega à primeira versão da história. Ele questiona, ele reescreve. Vamos à prática. Algo deu errado. Você foi rejeitado, ignorado, criticado. A primeira reação geralmente vem com uma narrativa tóxica. Eu não sou bom o suficiente. As pessoas sempre me descartam. Tudo dá errado para mim. Mas o estoico interrompe essa avalanche. Ele pensa: será que essa é a única interpretação possível? Será que não existe uma outra forma de ver esse mesmo fato, sem me destruir por dentro? Esse exercício muda sua vida. De verdade. Porque ele te dá o lápis de volta. Você para de viver roteiros escritos por mágoas, medos e traumas e começa a escrever sua história com consciência. Você deixa de ser vítima do enredo e se torna o autor. Não é mágica, é treino. Todo pensamento negativo pode ser revisto. Todo sentimento tóxico pode ser rastreado até a história que o gerou. Crie o hábito de revisar suas interpretações. Anote, questione, reconstrua. Pergunte-se: se um amigo meu estivesse passando por isso, que versão da história eu contaria para aliviar sua dor? Essa pergunta te tira da posição de juiz e te coloca como aliado de si mesmo. E isso é revolucionário. E falando em revolução interna, chegou a hora de dar um passo ainda mais decisivo: estabelecer um novo padrão. Não para os outros, mas para você. A próxima lição vai te ensinar como elevar seu padrão de paz e deixar de aceitar qualquer coisa que tire sua serenidade. Porque quando você muda o que tolera, você muda o que vive. Vamos encerrar essa jornada com a força que ela merece. Eleve seu padrão de paz acima do barulho do mundo. Você já reparou como aceita pequenas irritações diárias como se fossem normais? Como se viver incomodado, ofendido ou exausto emocionalmente fosse apenas parte da rotina? A verdade é que você não nasceu para isso. A mente estoica entende que a paz não é algo que se encontra, é algo que se constrói com escolhas. E a mais poderosa dessas escolhas é não aceitar menos do que uma mente em ordem. Elevar o padrão de paz significa decidir, de forma consciente, que certos comportamentos não merecem sua atenção, que certas conversas não merecem resposta, que certos ambientes não merecem sua presença. Você começa a selecionar com mais critério o que entra na sua mente, assim como cuida do que entra no seu corpo. É um detox emocional, um filtro de sabedoria. Na prática, comece com o básico. Faça uma lista do que tem te consumido mentalmente. Pessoas, situações, pensamentos repetitivos. Pergunte-se: isso merece estar ocupando espaço aqui dentro? Se a resposta for não,
Comece a se afastar. Aos poucos, com firmeza. Troque exposição por proteção. Troque reatividade por presença. Troque drama por direção. Você não precisa dar explicações. Elevar o padrão é um ato silencioso. É você consigo mesmo. É saber o que merece. É construir um ambiente interno tão forte, tão estável, que nenhuma instabilidade externa consegue te derrubar. A paz vira seu novo padrão, e tudo o que fugir disso se torna claramente inaceitável. Agora que você chegou até aqui, respira fundo e perceba, algo já mudou dentro de você. Essa jornada foi mais do que informação, foi transformação. E ela só começa a mostrar frutos de verdade quando você pratica cada uma dessas lições. Com constância, com coragem e com fé. Porque a mente estoica se constrói aos poucos, mas o resultado dela dura para sempre. Se você chegou até aqui, meus parabéns. De verdade. Isso mostra que você não está apenas passando pela vida no automático. Você está buscando sabedoria, crescimento, domínio de si. E esse é o maior sinal de força interior, porque poucos têm coragem de olhar para dentro, confrontar os próprios padrões e escolher um caminho mais elevado. Mas você escolheu, e isso já te coloca muito à frente da maioria. Agora eu quero te fazer um convite. Compartilhe comigo nos comentários o que mais te marcou nesse vídeo. Qual lição te fez refletir de verdade? E se você não souber o que dizer, escreva apenas "sou grato". Assim eu saberei que você esteve aqui até o fim, comprometido com a sua transformação. Aproveita também para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Aqui, a gente constrói todos os dias um espaço de fortalecimento mental, espiritual e emocional. E se você quiser dar um passo além, torne-se membro do canal. Você terá acesso a conteúdos exclusivos, materiais de apoio e uma comunidade que caminha na mesma direção que você. Mais lucidez, mais paz, mais propósito. E para fechar com chave de ouro, deixei aqui no final mais 2 vídeos recomendados, com ainda mais sabedoria estoica para continuar te guiando nessa jornada. Não para por aqui. Você está só começando a se tornar a sua versão mais forte e serena. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, fique em paz e continue crescendo.